Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu já pude entrar aqui e sentir a presença de Deus e estou muito feliz. Crianças, vocês perceberam que eu trouxe uma mala também aqui? Sim. Tia Dai trouxe uma mala. Quem sabe ler o que está escrito aqui? Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Então, a história que a Tia Dai vai contar, tudo que eu for falar, vai ser de dentro da minha bagagem, que é da Bíblia Sagrada. O tema de vocês é? Sou estrangeiro. Muito bonito. Alguém sabe o que é ser estrangeiro? Estrangeiro é assim, ó. Quando a gente não pertence àquele lugar. Um exemplo, a Tia Dai é nativa aqui do Brasil. Aí eu vou e viajo lá para os Estados Unidos. Enquanto eu estiver lá, eu não serei uma cidadã americana, certo? Porque onde que eu nasci? Brasil. No Brasil. Então, lá naquele país, eu serei estrangeira. Presta atenção. Nós vamos ler, deixa eu te adiantar o tema. 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 11. Na versão da Bíblia aqui da Tia Dai já vai gritar para ganhar tempo. Está escrito assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Então, estamos neste mundo como? De passagem. Nós somos aqui o quê? Estrangeiros. Quando a gente vai para outro país, a gente precisa tirar um passaporte. Vocês sabiam disso? O passaporte que a Tia Dai trouxe é bem pequenininho. Esse aqui é o passaporte. O passaporte todo mundo pode tirar, né? Pega lá um valor, vai lá no poupa-tempos. Mas tem um detalhe. Esse daqui, ó, é um passaporte. O que está escrito aqui? Reino dos céus. Reino dos céus. Geralmente o passaporte, quando você chega lá com a sua mala, vai pegar o avião, eles precisam, quando você chega, até você consegue, né, às vezes passar, chegar lá, mas para você ser autorizado a viajar, entrar naquele país, você precisa de um visto. Sabiam disso? Eles precisam pegar o passaporte, abrir, verificar tudo certinho, se você está conforme as regras do país, da cultura, um montão de coisa, uma bateria assim, ó, de exigências. E se você não estiver cumprindo alguma exigência daquele país que você vai entrar, você leva um carimbinho no seu passaporte. E a sua entrada lá é o quê? Negada. Você não pode entrar. Para entrar lá no céu, a gente precisa do nosso passaporte certinho. Temos que cumprir direitinho todas as exigências. Senão, o que acontece? Já pensou a gente chegar lá no céu e Jesus olhar assim, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso rostinho e dar esse carimbo aqui no nosso passaporte? Do que adiantou vir para a igreja todo dia? Do que adiantou participar de todos os conjuntos, comprar o uniforme? Adiantou alguma coisa? Não. Então hoje vocês vão entender que não é de qualquer jeito que entra no céu. Primeiro, o que está escrito aqui nesse pezinho? Primeiro passo. Precisamos crer no quê? Nós precisamos crer em Jesus. Crer no sacrifício que Ele fez lá na cruz. É o primeiro passo que a gente precisa para conhecer, né? Acreditar realmente que Ele existe. Porque quando é que a gente acredita, gera aquela curiosidade. O que será? Como Ele é? Por que Ele fez isso? Né? É o primeiro passo. Então a gente já vai avançando. Quando a gente crê, a gente já vai avançando no caminho para o céu. Depois que a gente creu, a gente precisa fazer o quê? Aceitar a Jesus. E depois que a gente aceita Jesus, aí nossa vida começa a mudar. E todo mundo pensa, né, vai mudar para melhor. Nossa, vou começar a andar nas ruas de ouro. As ruas de ouro é onde? É lá nós somos estrangeiros. A gente não é daqui não.
Então as ruas de ouro que a gente tanto almeja é só lá no céu. Mas calma, a gente vai chegar lá. Depois que a gente aceita, começa um monte de provações, começa a acontecer um monte de coisa que a gente não pensava que ia acontecer. E o que vem com isso? Frustrações. Sabe por quê? Porque muitas pessoas pregam, aceite a Jesus e a sua vida, vai florescer, sua vida vai ser incrível. Quando eles falam isso, a gente pensa o quê? No mundo carnal. Dinheiro, viagens, mansões, carro. É isso que a gente pensa. Por quê? Porque a gente ainda está começando. Mas depois que a gente já aceita, a gente busca, a gente entende que sim, a nossa vida muda para muito melhor. Porque a gente começa a entrar no reino espiritual. E quanto mais cedo a gente conhece a nossa vida espiritual, melhor a gente vive. Porque quando a gente conhece assim, desde pequenininho, nós começamos a colecionar experiências. E não tem coisa melhor do que ter experiências com Deus, né? É muito legal a gente vir no culto e falar: nossa, que legal! O pastor contou que ele teve uma experiência, minha mãe contou que ela teve uma experiência. Tem muitas pessoas, pregadores, que realmente se inspiram, usam pregações de outras pessoas, testemunhos, para avivar a nossa fé. Mas quando a gente conta uma experiência pessoal, quando nós contamos aquilo que nós vivemos com Deus, é muito diferente. E quando a gente é criança, a gente pensa: eu só vou ter experiência com Deus quando eu ficar bem grandão, quando eu passar para os adolescentes, quando eu passar lá para os jovens. É assim? Não. Vou perguntar uma curiosidade. Quantos de vocês aqui na igreja tiveram uma experiência com Deus na infância? Bem poucos. Mas quem gostaria de ter tido uma experiência incrível com Deus quando criança? Não tem preço, né? Tia Dai, graças a Deus, cresceu no caminho do Evangelho. E desde pequenininha mesmo, sempre fui para a igreja com os meus pais. Mas quando a gente veio para a igreja com os pais, a gente não tem muita opção, né, gente? O pai se arruma e vem para a igreja. A mãe se arruma e vem para a igreja. A gente vai ficar sozinho em casa? Roupa, vou ter que pôr culto. Ai, mãe, eu não queria, não. Não é assim? Eu não queria hoje. De novo, todo domingo, toda semana. É assim. Mas, gente, a partir de hoje, vocês vão mudar essa mentalidade aí de vocês. E vocês vão começar a pensar assim: será que é hoje que Deus vai me usar? Será que é hoje que eu vou ter uma experiência com Deus? Será que é hoje que eu vou conhecer um pouquinho mais do Espírito Santo? Porque conhecer de ouvir falar é diferente. Isso vai aumentando a nossa fé. Mas quando a gente conhece de verdade, você começa a subir um degrauzinho a mais. Você vai avançando. Entendeu? Depois que a gente aceita Jesus, a gente começa a falar com Ele. Conversar. Às vezes a gente pensa que conversar, falar com Deus é só quando a gente está de joelho, né? Se bem que hoje em dia, entrar na igreja e ficar de joelho ficou um pouco raro, né? Se ajoelha 5 minutos já levanta. Crianças, então... será que vocês são essas crianças que chegam, já pegam o celular e senta? Será? Não, acho que só em Praia Grande. Aqui na ponta da praia não tem, não. Essas crianças, né, tia? Não. Ai, que bom. Nossa, graças a Deus. Porque tem umas crianças na Praia Grande que entram na igreja, pegam o celular. Cadê meu joguinho, mãe? Eu quero jogar. Cadê meu celular? Tu não trouxe meu celular? Aqui é lugar de falar com quem? Quem tem o WhatsApp aí de Jesus? Quem tem o WhatsApp dele aí? Como que é o WhatsApp dele? É no celular? Como a gente faz para falar com ele? Orando. Então a gente não precisa do celular para falar com ele. Não é verdade? A gente começa a falar com Deus. Como é que ele responde? Na hora que a gente quer? Acabou de... Ajoelhei. Ô Deus, eu quero um jogo novo, por favor. Em nome de Jesus, amém.
Aí você levanta, já corre no pai. Ô pai, já comprou o jogo que eu queria? Sabe aquele? Que jogo, meu filho? Mas eu pedi para Jesus, ele não te contou, não. Não é assim que funciona. Como que Deus fala conosco? Através do quê? Da Bíblia. Por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que escutar a resposta de Deus nas nossas orações é ficar assim de braços cruzados, desligar tudo da casa, deixar aquele silêncio, apagar a luz e esperar aquela voz: filho meu, estou aqui, vou responder. A gente fica só esperando isso. Mas presta atenção, isso é possível acontecer, sim ou não? Sim. Mas para isso acontecer tem que ter o quê? Intimidade. Tem que ter o quê? Intimidade com Deus. Como que a gente tem intimidade com alguém? Conversando. Oi, qual é o seu nome? De onde você mora? Tendo relacionamento, não é? Então, para a gente conhecer, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. A partir daí que você vai buscando experiências, e quando isso acontecer, você vai ser igual Samuel, que teve aquela experiência incrível. Não é verdade? Depois que você já escutou a resposta de Deus, seja por uma palavra, seja no seu quarto sozinho. Às vezes a gente lembra de um hino assim do nada. Você começa a cantar, começa a refletir e começa a esquecer os problemas, começa a esquecer que estamos no meio de uma pandemia, começa a esquecer de tudo que está acontecendo e só se concentra naquele hino. É uma forma de Deus falar com você. É uma forma do Espírito Santo falar: ó, separa um tempinho para mim, começa a me adorar. Porque enquanto você adora no seu quarto, na sua escola, sabe aquele problema? Deus vai resolvendo. Às vezes a gente pensa que, ó, Senhor, eu estou desempregado, Pai. Preciso pagar uma conta dia 15, eu tenho que conseguir um emprego até o dia 10. E você fica ali numa aflição, numa coisa, só pedindo, e você esquece de adorar. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que buscar apenas as mãos do Senhor, porque é nas mãos que Ele abençoa, é nas mãos que Ele doa. E você esquece de olhar para a face do Senhor e lembrar que foi aquele rosto, foi aquelas lágrimas, aquele suor de sangue que nos salvou. Então nós temos que voltar às primícias, voltar a entender o porquê que nós nos arrumamos para vir aqui. Por que você saiu de casa e perdeu o seu tempo? Porque se você entrar aqui e não sentir a presença do Senhor e não sair diferente, sinto muito, você perdeu o seu tempo. E a culpa foi do culto? Não. Ai, nossa, aquele pastor, não gosto quando ele prega. A voz dele é... Não. É complicado. Você prestou atenção na palavra que foi lida? Você prestou atenção na forma que Deus tentou te alcançar? Às vezes Deus usa coisas, Deus usa formas, Deus usa pessoas, Deus usa versículos aleatórios para falar com a gente. E a gente deixa passar desapercebido. E é tempo de estarmos atentos a tudo. Saber que o Papai do Céu escuta o nosso pensamento? Ele entende. Então, às vezes, quando você vê, de repente, sua família passando alguma necessidade, só de você prestar atenção naquilo e simplesmente fechar os olhinhos e falar: Papai do Céu, eu não sei o que está acontecendo, mas ajuda meu pai, ajuda minha mãe, Deus vai estar te ouvindo. E a oração de uma criança é como uma flecha, vai direto no coração do Pai. E um lar inteiro, um bairro inteiro, uma multidão pode ser transformada pela oração de uma criança. Né? Deus me fez lembrar agora um versinho de um hino. Vou contar rapidinho. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem
desse conjunto sairão profetas. Aleluia! Deus me deu um sonho hoje e agora Ele me fez, entender. Lá fora tem uma multidão de gente morta. Morta. Não é caindo, não é machucada, já estão mortos. Aquele vale de ossos secos. E Deus vai usar crianças para levantar e trazer vida novamente. Depois que a gente adora, existe um passo muito importante, que é se batizar nas águas. O costume de batizar os bebezinhos quando eles nem sabem falar mamãe. Então, eles são inocentes. Eles nem sabem. Se perguntarem de repente depois que cresceu, você lembra como foi o seu batismo? Eles não vão lembrar. Mas o nosso batismo, esse batismo do qual a tia Dália está se referindo, é um batismo onde nós escolhemos. Nós estamos preparados e queremos encontrar um passo para chegar mais perto do céu. Renunciar muitas coisas, renunciar a carne, os desejos, renunciar às coisas erradas e tudo aquilo que estava na mala, deixar para trás. As mentiras, as fofocas, as mazelas, tudo de errado. Porque a gente não vai entrar no céu com mala, não é? E por isso que eu falo que Deus é um Deus de detalhes, porque Ele nos sonda de um jeito tão peculiar, que só nos resta o quê? Para chegar lá, obedecer. Depois que a gente obedece, se rende, fala: Pai, eu criei em Ti, eu Te aceitei, eu orei, falei, eu ouvi Sua voz. Eu Te adorei, eu me batizei, me limpei, estou remida, eu participo do Teu corpo. Eu estou Te obedecendo, estou pronta para entrar no céu. Porque nós somos estrangeiros, o nosso passaporte é para o céu. E tomem muito cuidado para que ele não seja negado. Porque o que nos faz ter o passaporte negado? Vamos lá, lembrem do que estava na mala. Mentiras, o que mais? Já dá isso aqui, 2 aviões. Só de mostrar, eu quero saber do que vocês lembram quando vocês veem esse avião aqui? Principalmente os adultos. Guerra. Certo? No céu tem guerra? Onde tem guerra? Um lugar de dor. Guerra é um lugar de dor, de morte, de sangue, de sofrimento, de tristeza. Na guerra não tem como você encontrar algo positivo. Então esse avião aqui que a tia Dai trouxe representa uma viagem. Uma viagem às vezes parecendo super tranquila. Você está lá sentado no avião, está tudo de boa. Você está lá sentado comendo do bom e do melhor. Você está sentado no avião, não está tendo problema nenhum. Por que eu vou para a igreja? Eu estou aqui de boa no meu avião, sem se atentar que o destino deste avião é o inferno. Tem gente que fala: tia Dai, meu Deus, inferno, que feio falar isso. Não tem não existe. Existe. Não se deixe enganar por estudos, por professores, por coleguinhas, por primos, que seja quem for, que fale para você: não tem problema não, bora fazer, não existe inferno. Existe. E às vezes você pode estar sentado neste avião sem se perceber, porque a viagem parece tão tranquila, sem turbulência. E quando você vê esse avião aqui, te traz lembranças boas? Que cor ele é? Branco, limpo. Este avião está indo para o céu. Às vezes tem turbulência. Às vezes parece que o avião vai cair. Parece que Deus não está mais lá pilotando. A gente está lá dentro e fala: Senhor, por que esse avião está sacudindo tanto? Misericórdia, Senhor, mas eu estou seguindo os passos para o céu.
O que aconteceu com esse avião? Aí você quer abrir a porta de emergência, pegar os coletes, sair correndo e fugir. Aí Deus vem e te lembra, eu ainda estou aqui no piloto. Eu ainda estou pilotando. E neste avião, Ele jamais entrega o controle para ninguém. Porque Ele está sempre no controle deste avião. Então, se Deus está no controle, por que temer? Por que ficar com medo? Ele está no controle. Não fique. Não se desespere, porque no desespero a gente se afasta. No desespero a gente pega o colete e sai do avião. Aí você sai do avião, se sente perdido e pergunta, o que aconteceu? Aí quando Deus te lembra, eu estava lá no avião, você saiu. Às vezes a gente culpa muito a Deus, culpa demais. Nossa, mas eu aceitei Jesus. O que aconteceu? Porque eu perdi o emprego. O que está acontecendo com a minha família? Deus, mas eu entreguei a minha família a Ti. O que aconteceu? Fica tranquilo, Deus está no controle. O máximo que você pode fazer, aperta o cinto, respira. Não saia do lugar. Porque sair do lugar sem a direção de Deus é suicídio. Tia Dada contar uma experiência que eu tive quando eu era criança. Eu sempre conto. Eu falei, ai Deus, toda vez eu conto. Vou contar hoje não. Ele falou, você vai contar sim. Então, se Deus mandou, eu vou contar. E vou finalizar com esse testemunho. Para os pais que estão aqui, algumas crianças, quem sabe o que é bronquite? Uma doença que praticamente não tem cura. E quando eu era bem pequenininha, eu tinha crises de bronquite fortíssimas. Fortíssimas. Eu não conseguia respirar. Meu pai até providenciou um inalador, né? Comprou aqueles inalador. Porque minha mãe, eu já sei o que vai acontecer quando chegar no médico, né? As mães, né, que passam toda vez a mesma coisa, já o médico passou esse remédio, já vou comprar, já sei qual que é, vou me prevenir. E eram crises tão fortes que eu dormia, minha mãe fazia a inalação, quando eu acordava eu nem lembrava direito, né, se eu tava, o que tinha acontecido. E eu tenho muita essa lembrança, aquele pulmão chiando, sabe? Aquela vontade de respirar e não conseguir. Aquela situação sufocante. E eu ia muito pro circo de oração com a minha mãe. E teve um culto, eu sempre bagunçava, sabe? Ficava ali correndo enquanto a irmã estava pregando, mas nesse dia eu prestei atenção, fiquei sentadinha. E Deus estava falando com a irmã. Deus, Ele cura. A irmã só falava isso. Era praticamente o que eu conseguia ouvir. Ele cura. O nosso Deus é um Deus de cura, de libertação. O nosso Deus, Ele muda qualquer situação. Eu era pequenininha, estava ouvindo. E passou alguns dias e eu estava tendo outra crise. Eu lembro que eu estava no quarto da minha mãe. Eu lembro do guarda-roupa, eu lembro de tudo. Eu tinha por volta de 8, 9 anos. Eu estava deitada e comecei a sufocar. Não conseguia respirar. Estava tudo entupido. E eu dormi. Dormi, tive um sonho. E nesse sonho, era como se eu estivesse assim num palco. E eu cantava um hino. Eu estava cantando, não tinha quase ninguém. Eu estava feliz, com o microfone, bem pequenininha. E eu começava a cantar. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E eu acordei, levantei da cama, respirando, minha mãe com o inalador na mão. Eu olhei para ela, fui pro banheiro, voltei. Minha mãe sem entender nada. Eu nunca mais tive uma crise de bronquite. Deus me curou através de um sonho. Então, crianças, busquem experiências com Deus. Porque às vezes a gente vem, se caracteriza, a gente estuda, a gente se dedica, mas o que realmente vai mudar a vida de vocês é uma experiência com Deus.
É você realmente conhecer sobre quem você está falando. O mesmo Deus que abriu o mar, que fez uma multidão passar ilesa, é o mesmo Deus que pode transformar, seja qual for o seu problema, em solução. Então, crianças, saiam daqui falando assim: Senhor, por favor, fala comigo. Busquem a Deus. Quando cheguei em casa, opa, preciso ter um momentinho com Deus. Fala com o Papai do Céu. Às vezes a gente pensa: eu preciso falar um texto decorado. Não. Eu só precisei falar: Senhor, me cura. Aleluia. O segredo está na fé. Crer, confiar. Porque quando a gente confia, quando a gente tem fé, não tem ninguém que possa nos desanimar. Aleluia. Não tem. Não tem mesmo. As crianças são os seres mais abençoados deste mundo. O inimigo está tentando sujar elas de um jeito tão feio. É muito difícil, mas é possível. Porque Deus, Ele falou que nós teremos aflições, mas nós temos que manter o bom ânimo. Nós temos que nos manter dentro do avião com o cinto bem apertado, confiando que o piloto é Ele não vai nos largar. Essa viagem só termina quando chegarmos lá. Não desista, irmão, desse passaporte. Não permita que ele seja negado. Se preocupe com as regras. Se na Bíblia está escrito não faz, então não faça. Mas se acontecer de fazer, ao mesmo tempo se renda, peça perdão. Peça para ser remido, ser lavado. Porque não tem mais tempo da gente ficar esperando para amanhã não dá. E Deus, ao mesmo tempo que fala com vocês, fala comigo também. Não dá mais tempo da gente ficar esperando. Nós temos que buscar hoje, conhecer a Deus hoje. Tem muitos irmãos que já estão na igreja há anos, mas não conhecem a face do Senhor. Não se conforme com isso, irmãos. Não se conforme com isso. Busque. Não desista. Essa viagem, ela nos promete tantas bênçãos. Lá nós não vamos mais chorar. Lá você não vai mais ficar desempregado. Lá as suas contas não vão mais vencer, os boletos não vão se acumular. Você não será mais traído, você não vai sofrer mais. Tudo isso vai ficar para trás. E Ele vai te curar, seja lá do que for. Curas espirituais, curas físicas. Eu creio no Deus que cura. E se eu contei esse testemunho hoje, não foi em vão, não. Se você tem alguma doença, se você está com algum problema espiritual, creia que Deus vai te curar hoje. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.